nos autistas, esses resultados negativos, que resultados negativos? Por exemplo, eles ficam muito mais agitados, que mais? Muito mais ansiosos, né? Ficam mais nervosos, mais irritados também. Eles têm mais dificuldade em conciliar, em organizar na mente deles todas essas informações, esses estímulos que eles recebem, porque não está conseguindo ter uma boa qualidade de sono à noite, consequentemente não tem um bom ritmo com funcionamento de dia. E ela não consegue processar, ela não tem um momento de descanso, de repouso, ela continua só recebendo mais ainda estímulos e informações. Ela fica de uma forma muito estressada, muito agitada, né? E aí a criança pode ter uma crise nervosa e ela vai ter dificuldade de expressar o desconforto. Então, ela pode ficar, se agredir, inclusive, né? Mas é porque ela não consegue transmitir para nós o que é que está acontecendo. Ela não consegue transmitir para a mãe por que ela está assim. Durante, né, o período de sono das crianças, o que acontece? Elas transformam, quando elas estão dormindo, elas transformam as informações e os estímulos que elas recebem durante o dia. Agora, nas crianças autistas, os estímulos que eles recebem são muito mais, né, do que as crianças neurotípicas. Então, por exemplo, o som, as cores, o sabor, né, as figuras, tudo isso é muito estímulo. E, principalmente quando eles têm muito acesso ao computador, celular, né, aos eletrônicos, onde é passado numa velocidade muito rápida as imagens, o som, enfim, as informações ali. Então, com muito estímulo, né, diariamente. A gente sabe que as crianças autistas, eles têm essa dificuldade maior de ficar distante do celular, por exemplo, do que as outras crianças, né, que a gente conversa, explica, e eles conseguem entender melhor nessa questão das regras, né, que os pais procuram colocar. Mas, voltando aí a falar dos estímulos, das informações. Quando elas estão dormindo, as crianças, né, então elas vão, como eu posso dizer, elas vão, tudo que elas recebem diariamente, elas vão processando nesse momento do sono, tá? Então, veja só, existe inclusive um nome que a gente chamado ritmo circadiano, né? Esse ciclo aí que acontece dia e noite, né? Dia e noite. Bom, as mudanças, por exemplo, as mudanças fisiológicas, né? Diárias do nosso organismo que vão acontecendo, elas acontecem para que o ritmo interno, o funcionamento do organismo interno, se adapte ao ritmo externo, né? E isso 24 horas, tá? Então, para que a gente, né, a criança tenha um bom funcionamento de dia, né, do ritmo dela e uma boa qualidade de sono à noite. Então, acontece esse ritmo, e isso é saudável, muito saudável quando acontece de uma forma organizada, ordenada, né? Então, veja só, nos autistas, né? Nos autistas, esses resultados negativos, que resultados negativos? Por exemplo, quando esse ritmo circadiano não acontece da forma ideal que deveria acontecer, esse ciclo. Então, o que pode acontecer aí? Prejudica a qualidade de vida, o desempenho durante o dia, ou seja, o desenvolvimento cognitivo,
inclusive o emocional, o mental, imunidade. Normalmente, as crianças ficam suscetíveis a desenvolver processos alérgicos, gripes, enfim, cai a imunidade. Por quê? Porque não está conseguindo ter uma boa qualidade de sono à noite, consequentemente, não tem um bom ritmo com funcionamento de dia. Então, esse ritmo circadiano não acontece bem. Agora, falando dos autistas, né, onde a intensidade é muito maior, tudo intensifica muito mais, eles ficam muito mais agitados, e mais, muito mais ansiosos, né, ficam mais nervosos, mais irritados também. Eles têm mais dificuldade em conciliar, em organizar na mente deles todas essas informações, esses estímulos que eles recebem. Então, se torna uma criança estressada. E tudo que uma mãe não quer é que o seu filho autista esteja nessa condição. Pelo contrário, né? Então, qual seria, então, vamos pensar assim, qual é o maior benefício de uma criança autista dormir bem? Bom, a gente sabe, por exemplo, por pesquisas, né, segundo a Academia Americana de Neurologia, pode ultrapassar o percentual de 80% de crianças autistas que não conseguem dormir bem. E como eu estava falando, se ela não consegue dormir bem, os resultados negativos que acontecem para o organismo dela, né? E também no desenvolvimento dela, motor, cognitivo e neurológico e tudo mais. Bom, eu lembrando, por exemplo, do meu filho, Henrique, quando ele era bem pequeno, eu nem sabia ainda que ele era autista. Eu nem sabia. Então, ele tinha uma dificuldade muito grande de sono e eu ia procurando conciliar, né? Mas, felizmente, como eu já trabalhava com a terapia dos florais, ele nunca chegou a ficar até de madrugada acordado, como depoimentos de muitas mães, a gente ouve elas explicando, olha, o meu filho ficou acordado, né, de madrugada, às vezes vou dormir 3, 4 horas da manhã, e ele não tem sono, ele sempre está agitado, e imagine a mãe como fica no dia seguinte. Então a gente pensa assim, mas ok, se ela não dorme bem à noite, depois, durante o dia, vem o soninho, né, porque as crianças neurotípicas, quando elas não dormem bem à noite, o que é comum acontecer? Em algum momento ali durante o dia, vem o sono, vem o cansaço e elas acabam tirando uma soneca, né, e dormem um tanto. Às vezes essa soneca se torna umas 2, 3 horas de sono. Mas com a criança autista, não. Elas continuam agitadas. Por exemplo, uma das minhas alunas, a Elisângela, ela estava contando do Nicolas, né, o filho dela. Antes de ele iniciar o tratamento com os florais, ela me disse, Sara, quantas vezes o Nicolas ia dormir 3, às vezes até 4 horas da manhã. Depois ele dormia ali por um pouquíssimo tempo, pouquíssimas horas, acordado e passava o dia todo agitado. Ele não tirava essa sonequinha durante o dia, continuava muito agitado. Por ficar muito agitado, acaba ficando estressado, irritado, nervoso, né? Então, percebe que uma noite de sono mal dormida, onde a criança não recupera o sono ali, não tem aquele momento para que ela possa ter o desenvolvimento dela, né? Assimilar todos os estímulos, as informações que ela recebe durante o dia. E ela não consegue processar, ela não tem um momento de descanso, de repouso, ela
continua só recebendo mais ainda estímulos e informações, ela fica de uma forma muito estressada, muito agitada, né? E aí a criança pode ter uma crise nervosa e ela vai ter dificuldade de expressar o que está acontecendo. Ela não vai conseguir explicar, olha, mamãe, eu estou... As crianças neurotípicas, elas já não conseguem explicar. A gente fala assim, fulaninho tá manhoso, tá chorão. Ah, mas eu já sei, é porque não dormiu bem à noite, por isso que tá com manha. A gente fala assim, né? Mas a criança autista muito mais na dificuldade de expressar, né? E de expressar o que está acontecendo com ela e de expressar o desconforto. Então, ela pode ficar, se agredir, inclusive, né? Mas é porque ela não consegue transmitir para nós o que é que está acontecendo. Ela não consegue transmitir para a mãe por que ela está assim. Né? Então, quando, voltando a falar da Elisângela e do Nicolas, quando ela iniciou o tratamento com os florais, foram passando os dias e foi acontecendo uma organização no mental, no emocional dele, né? E ele foi conseguindo dormir melhor. Então agora ele deita para dormir e dorme realmente aquela noite gostosa de sono. E depois, durante o dia, ele vai, né, ter a energia dele, vai queimar a energia dele. Mas isso é importante. E a mãe descansa também. A mãe descansa também, precisa. Por quê? Senão o estresse da criança, a agitação da criança, junto com o estresse materno, e aí a família toda, né? Então, pode acontecer um estresse na família toda prejudicada. Dormindo bem à noite, ela vai processar bem as informações e os estímulos que ela recebe durante o dia, e no outro dia ela vai se tornar uma criança o quê? Calma, uma criança mais calma, mais tranquila, mais equilibrada, em harmonia, desenvolvendo bem, né, no cognitivo, na comunicação, todas as outras necessidades que ela tem.